queria que vocês me ajudassem, junto com o Paulo, que não fosse um bagulho chato, só eu falando, e vocês me falassem o que vocês sabem também e tirassem dúvida, tá? Vocês sabem qual é a diferença do ensaio de Champi e do ensaio de Isodes? Sinceramente, eu achei que o Isodes era uma coisa digital, pelo que eu internet. Digital? Tem uma telinha, ela bonitinha. Mas é o tipo da máquina diferente. Vocês sabem para que serve o ensaio de Champi, o ensaio de impacto? Vocês sabem para que serve o ensaio de impacto? Para medir quanto de energia absorve o material de baixo. Isso aí é... Não. Essa é a tenacidade. O ensaio de impacto, ele serve para a gente criar a transição do material chamada transição dúctil-frágil. O que é essa transição dúctil-frágil? Você vai ter o material em várias temperaturas, que vai ser ensaiada, até temperaturas negativas a temperaturas 200, 300, 400 graus Celsius. O que ocorre nessa variação de temperaturas? Quando eu tenho a temperatura muito baixa, o aço ele começa a fragilizar. O aço, materiais distintos têm comportamentos distintos, mas ele começa a ter um comportamento diferente do material na condição ambiente. Eu vou ter um aço 1020, por exemplo, que ele vai se comportar de uma forma dúctil a partir de, sei lá, 24 graus, que é a temperatura ambiente, mas conforme eu vou baixando essa temperatura, por exemplo, menos 10 graus, ele começa a ficar frágil. Ao invés de ele ter a deformação plástica, ele começa a ter menos até ficar totalmente frágil. A importância da gente ter essa transição dúctil-frágil para a indústria, ela é principalmente aplicada à indústria aeroespacial, aero mesmo e naval. Por quê? Eu estava falando com os moleques do Titanic, que não foi isso que aconteceu, mas o pessoal falava muito, que estava uma temperatura muito, muito baixa e os rebites eram de baixa qualidade. Os rebites acabaram transicionando, né? Eles eram materiais dúcteis e foi fragilizando cada vez mais e quebraram. Mas é só um exemplo prático para vocês pensarem e entenderem como funciona isso. A diferença dos dois ensaios... Deixa eu ver se está certo. A diferença dos dois ensaios, do Champi para o Isode, seria a aplicação deles. O ensaio de Champi, ele é basicamente utilizado em materiais metálicos e compósitos, em ligas metálicas com polímeros ou materiais cerâmicos. Por quê? Porque ele é utilizado para materiais dúcteis. Se vocês observarem aqui na máquina, vocês vão ver que tem duas escalas diferentes. Essa escala muda com a posição do martelo que ele vai ter. Se vocês olharem aqui, tem essa posição aqui e essa aqui. Ele tem uma inclinação diferente e alturas diferentes. Aqui eu tenho um ângulo que eu esqueci agora, que eu não vou falar. E esse aqui também é diferente. O que vai mudar também vai ser o posicionamento. O corpo de prova de Champi, o entalhe é centralizado e ele tem dimensões de mais ou menos 55 milímetros de comprimento. Já o de Isode não. O de Isode é maior porque o entalhe é na ponta. Para vocês entenderem, esse aqui é um corpo de prova padrão de Champi, que o entalhe já foi feito pela outra turma. O ensaio Champi, ele tem várias normas que você pode usar. Evita passar a mão porque pode cortar. Tem rebarba aí. Ele tem várias dimensões que você pode ter, desde 2 milímetros, 1 milímetro de espessura, até 20, 25 milímetros de espessura. Esse é um corpo de prova padrão que a gente fala, que ele é um 10 por 10 por 55. Ele tem um perfil quadrado de 10 milímetros de espessura, 10 milímetros de lado, com um comprimento de 55. Essas medidas elas são amarradas pela norma. Ele pode ter mais ou menos 1 no comprimento e entre a espessura ele pode variar cerca de décimos. Isso é tudo pela norma. A gente usa no Brasil a ISO, padrão ISO ABNT, e a STM. O corpo de prova de Isode não. Comumente ele é maior. Geralmente ele fica na casa de 100, 120, 90 milímetros de comprimento e o entalhe não tem esse formato também. No ensaio de Champi, a gente tem outros tipos de entalhe. Vocês viram que ele parece um V, esse entalhe. E o final dele é arredondado. Mas eu tenho uns que são trapezoidais, que ao invés de ser arredondado no final, ele é quadrado. Ele é reto, ele tem um canto livre embaixo. Eu tenho formatos em U, que ao invés de ser envesado, ele é reto. Eu tenho formatos quadrados também, que é esse chamado de perfil quadrado. Essa
essa mudança de entalhe é justamente para mudar o tipo de concentrador de tensão. A máquina de ensaio é muito simples, né? Você tem aqui a escala que ela é medida em joules, né? Para medir a tenacidade. Eu tenho o martelo, né? Que ele fica no pêndulo. E aqui no martelo a gente tem onde fica, onde bate. Chega isso para vocês verem. Tá vendo aqui? Isso aqui é onde vai bater no corpo de prova, que é o nosso, digamos que ele vai distribuir a força, que não é isso, ele vai aplicar a força do movimento. Né? O ensaio vai converter energia potencial gravitacional, exatamente. Ele está parado aqui, ele vai entrar em movimento e vai converter energia por meio da deformação do corpo de prova. Esse aqui é o corpo de prova ensaiado, de Chappie, só não passa um assim, mas vou passar para vocês verem. Foi os colegas de vocês que fizeram. O Chappie para materiais dúcteis, né, que a gente sabe que tem uma ductilidade maior. Mas o ensaio de Izod, ele é muito utilizado para polímeros. Polímeros e compósitos, né? Polímeros que levam materiais cerâmicos também. Por quê? Porque, obrigado, os materiais poliméricos e cerâmicos, eles se comportam sempre de maneira mais frágil. Pô, sempre não, é muito forte sempre, mas eles são comumente mais frágeis do que o aço. O aço ele tem uma deformação maior. A gente sabe que tem polímeros elásticos, que a gente fala, que tem um grande potencial de deformação plástica, elástica e plástica, né? Mas alguns são mais rígidos, né? Eles são mais frágeis. Essa medida também ajuda porque o ensaio de Izod ele tem uma escala menor de tenacidade. Você vai ter uma escala diferente. Mas isso também pode mudar pelo tamanho do martelo, pelo tamanho do pêndulo. Se eu tenho um martelo com uma carga reduzida, aqui a gente tem uma energia total de 300 joules no ensaio. Nessa posição do martelo. Mas se eu tivesse um pêndulo com uma carga menor, eu ia ter outra precisão e eu já ia ter que trocar isso aqui também. Esse mostrador aqui. Então, assim, o mostrador depende do tamanho do martelo. Exato, depende. E da posição também. Eu falei que tem duas posições. Se eu mudar a posição, vocês vão ler ali no outro mostrador, que é o de 170 joules. Ele tem duas escalas aqui. Vocês podem ver que parece que ele muda a tenacidade no final. Mas ele não muda a tenacidade não. A sensibilidade no final. Mas ele não muda. O espaçamento que aumenta. Ele continua com as mesmas divisões. Aqui e aqui tem o mesmo número de divisões. Ele mede a mesma coisa, só que ficou com um espaçamento menor, justamente por causa dessa diferença de energia que vai ter. O ensaio de Izod vai ser aplicado mais para esses materiais frágeis, o Chappie mais para metálicos, porque a gente usa ele comumente na indústria. Eu tinha falado que ele era mais digital, porque hoje você tem máquinas muito mais digitais que essa aqui, né? Esse aqui é muito mais simples o funcionamento dela. Eu não tenho um leitor que vai gerar a leitura de tenacidade direta. Eu tenho aqui várias folgas no material, tipo isso daqui, eu que aperto isso aqui. Se o parafuso tiver com a rosca ruim, vai ter uma diferença de leitura. Tudo isso vai variar. Esses materiais, esse maquinário mais novo, que tem essa interface mais digital, é só isso só que muda, mas a aplicação é sempre nessa máquina aqui, desse modelo. E o posicionamento também, que eu esqueci de falar, desse aporto do martelo. O posicionamento do corpo de prova ocorre aqui embaixo. Segura aqui pra mim, por favor. Vocês estão vendo que tem esse lugarzinho aqui para eu posicionar, tá vendo? Eu posiciono o corpo de prova de Chappie na horizontal. Esse aqui é o posicionamento do meu corpo de prova de Chappie. O corpo de prova tem que ter essa tem, exatamente, vou falar isso depois quando a gente fizer o entalhe. Mas ele é posicionado assim, contra o pêndulo vai bater aqui, contra o entalhe. Perfeito? No ensaio de Izod, ai caraca, sinusite, perdão. Eu tenho o posicionamento do corpo de prova aqui embaixo. E o pêndulo ele vai bater ao contrário do Chappie, ele vai bater a favor do entalhe, ou seja, esse entalhe aqui vai ficar aqui em cima. Tem isso também, que é a posição do Izod e do Chappie é diferente. Do Chappie o entalhe é no centro. Do Izod não, eu posso colocar lá no topo dele. É para ser no topo. Eu vou posicionar ele assim. Para o meu entalhe bater aqui. Para o meu pêndulo bater aqui, entendeu? Essa é a diferença de posicionamento do Chappie para o de Izod. O Chappie fica com o mesmo pé, deitado? Assim, é deitado contra o pêndulo. Ele vai bater aqui e o entalhe está para lá. O entalhe é a favor do pêndulo do Izod.
Isso aí dá para fazer exódio também? Dá pra fazer. Isso justamente pelo posicionamento aqui. Eu consigo desmontar esse aqui e posicionar ele ali. Aqui eu defino a altura que ele vai ficar. O de Sharpie é mais pelo posicionamento. Eu tenho um gabarito que pode ser tanto na garra ali quanto no coisa. Eu coloco ele aqui e posiciono o entalhe no centro. Pra não ficar, tipo, eu mexer ele e ficar na lateral, entendeu? Eu venho, encaixo ele aqui, coloco o gabarito aqui, eu sei que ele está centralizado. Esse corpo de prova aqui, ele tem mais ou menos 55, mais ou menos 1. Ele pode variar 1 milímetro no comprimento dele. Como eu tinha falado para vocês, como o ensaio é feito em temperaturas altas e baixas, eu tenho uma tenaz, que geralmente ela tem um apetrecho para posicionar. Ao invés de eu ter essa garra aqui com estria, eu tenho uma barra aqui chata, que vai apoiar a lateral, e na outra garra, eu tenho exatamente o entalhe. Eu vou posicionar o entalhe no centro. Aí aqui eu sei que ele está centralizado. Aí eu só chego aqui e posiciono ele aqui certinho. Eu não vou precisar colocar a mão nele quente nem nele frio. A temperatura que vai fazer um ensaio, a temperatura que o material vai trabalhar naturalmente? Então, pode ser, mas a gente faz principalmente para conhecer o comportamento dele. A gente usa muito na indústria trocadores de calor, que eles vão variar desde temperaturas negativas do fluido frio para o fluido quente a temperaturas muito altas, 400, 300, 500 graus Celsius. Eu tenho muito forno na indústria, eu tenho diversos tipos de aplicação que vão ter temperaturas altas e temperaturas baixas. Eu não faço ensaio somente na temperatura que ele vai operar. Eu tenho que entender como é o comportamento dele. Eu quero saber desde a temperatura mais alta a temperatura mais baixa, entendeu? É bom você fazer na temperatura de aplicação para você conhecer o comportamento naquela aplicação. Isso tem assim? Tem. Assim que você diz A umidade É, usual, tem. a temperatura usual. Tem. A temperatura é sempre em Celsius e a tenacidade sempre em joules. No sistema internacional, porque os americanos eles são diferentes. Os ingleses também, na verdade. Tem 3 medidas de tenacidade. Mas o padrão das normas é sempre em joule e graus Celsius. O que é esse div? É uma divisão, é um joule. Entendeu? Se você observar, acho que tem... Essa aqui é a máquina que a gente faz o ensaio que a gente abre o entalhe. Ela é chamada de brochadeira. Como é que funciona ela? Lembra que eu falei que tem diversos tipos de entalhe? Esse aqui é para o entalhe de Sharpie comum, que é esse em formato de V. Se vocês repararem, a base aqui é mais larga e o topo aqui é mais fino. Aqui no final, ele já tem a medida exata que tem que ficar o do entalhe. A profundidade e a espessura dele. Vira o rosto para lá para eu tirar o palavra dele. Eu pensava que fosse uma ferramenta mecânica, tipo um martelo que fazia um entalhe. O Filipe falou exatamente isso na aula hoje, sobre o entalhe que fazia. Não, depende. Que ele falou que tinha exatamente esses Pode chamar de dente. esses dentinhos aí e que marcavam o material, fazia o entalhe. Tem outros tipos de brochadeira. Tem brochadeiras que são hidráulicas, que você posiciona e ele corta automaticamente. Oi? Fala mais alto. Não seria nem pela pressão, seria hidráulico de força. É um sistema mecânico ainda, mas você não aplica força assim, ele corta automaticamente. Sistema hidráulico que eu digo que ele usa óleo para forçar o motor, para girar uma polia, para não sei o que, entendeu? Aqui Você faz manualmente. Esse aqui não foi lançado para pessoas da minha altura. Como é que a gente faz aqui? Eu tenho 2 movimentos aqui que eu posso ter. Eu posso usar esse aqui para mover meu corpo de prova lateralmente. E esse aqui eu aproximo o carro da brocha, para justamente eu centralizar o entalhe. Vou pedir para um de vocês, ou 2, 3, quem quiser fazer, para vir aqui funcionar. Sabe? Cuidado para... Tenta colocar ele no centro ali. Não, lá dentro. Vai dar
Isso. Você Eu acho chega que esse não aqui tava pra de bagulho, cá, tava da mesa. Tem que ficar perto daqui. Dessa linha. Aqui a gente deve ter travado aqui. Solta esse aqui. Tá na posição que você quer? Não, solta ele, solta ele. Isso, vai. Deixa, encosta ele no outro. Travou. Legal, deixa. Ah, um minuto também. Foi? Aperta aí, agora aproxima com esse aqui. Ao contrário. A rosca esquerda, para você não fazer força e ele não voltar. Se você fizesse força com a rosca normal, você ia forçar aqui e a rosca ia voltar. Foi? Forte mesmo, faz força. Aqui, você deixa centralizado com esse aqui. Deixa a cadeira fazer o trabalho dela. Detalhe, se ele chegar aqui, você volta ao quarto. Você vai ver se vai ficar pesado ou não. Se o material é dúctil, ele vai cortar bem. Mas para você não forçar o dente, se vocês repararem aqui, tá faltando uns 2, 3 dentes, justamente para o pessoal forçar muito o corte. E não é feito para isso. Diferente da usinagem, que o cavaco é eliminado durante o processo, aqui não, aqui você tem que quebrar o cavaco. É como se fosse um processo de abrir-rosca, vocês já sabem, né? Mas é como se fosse abrir-rosca mecanicamente, com macho. Aí você vai dar ou uma volta e voltar meia, ou meia volta e voltar um quarto, entendeu? Ou daqui volta para cá, ou daqui chegou aqui você volta até aqui. Então, se esse aqui chegou aqui, se dá... Aí, ó, ele veio, subiu aqui e chegou aqui embaixo, você volta ele para metade aqui. Se ele chegou até, ele voltou para essa posição, aí você volta para cá, entendeu? Vai. Tenta fazer força com as duas mãos ao mesmo tempo. Pode subir, pode subir. Vamos matar aqui o Pedro. Não, segura com mais duas alas. Tá mais baixo. Isso. Fazer a mesma força. Devagar. Voltou para baixo. Não, pode voltar pode para voltar. cá. Aí dá mais uma volta? Pode olhar. Nem precisa voltar tanto, tá cortando bem? Vai. Fraque. Vou voltar agora. Vai. Cortou. Pode voltar. Voltou? Normal assim? Não, mas pode continuar cortando, vai. Era melhor ter feito a administração. Quebrou já, pode voltar. Quero ver essa da vizinha. Volta, quebra o canal. Foi. Volta. Quebrou. Volta. Caralho. Volta. Caralho. Chutou aqui, tá quebrando? Uhum. Volta. Volta. Até o final agora. Devagar que no final é pior que volta rápido. Naquela hora que tu deu aquele porradão, foi que ele voltou muito rápido o dente. Deixa eu tirar aí. Uma forção pra fazer ali. Tá calor pra caralho aqui. Escorregando pra caramba. Eu passei óleo, me arrependi de ter passado óleo. É normal? Não. Não mostra não como se tivesse partido ao meio. Né? Não, bate não. Ele tem instrução certa já. Não. Essa aí é da máquina de fazer. Ó, cuidado para não passar o dedo cortado. Mas olha como ficou o entalhe de vocês. Se vocês repararem, uma das pontas dele ficou, parece que quebrou e não cortou. É que o entalhe não foi bem feito, eu passei de vocês. Calma aí, meu filho. Tô vendo que ela tá calma. Você consegue ver aquele vizinho que ele Sim. tá arredondado? Tipo, dá pra ver que em um dos lados desse vizinho tem meio que uma escada. Isso, porque É por causa ele quebrou e não cortou. Sim. Isso pode ser tanto da operação quanto do dente quebrado que tá faltando aqui. Tem uns 3, 4 dentes faltando. Qual é a medida desse cara? Ah, Letícia, tu tem aqui, ó. Não posso Esqueci. botar em cara no relatório? Pode.
Ele tem medida certinha, padronizada. Esqueci agora. A profundidade eu sei que é 1,5, 2,5. Ficou bonito, tá? Ficou bonito. É Itália. Eu vou posicionar o entalhe contra o martelo. Ele vai ficar assim, justamente para bater e concentrar a tensão. Ah, esqueci de falar isso. O entalhe ele serve para ser o concentrador de tensão. Diferente do ensaio de tração, eu quero que a tensão, a força seja aplicada nesse ponto e ele deforme nesse ponto. Justamente para depois eu analisar como foi essa fratura e justamente saber se o corpo de prova vai romper ou não. Mas isso não mexe na resistência dele? Então, ele o entalhe, ele é pensado justamente para ter um padrão para você saber o que ele está influenciando. Por isso que existem vários padrões e vários tipos. Tipo, o Até ensaio... porque a pressão força sobre a área. Se a área é bem pequenininha, vai romper ali, né? É, exatamente. Esse em V, ele é o padrão de Charpy. Por quê? Já fizeram cálculos e dimensionaram ele para ser desse jeito. Justamente também para eu ter, vocês vão ver, a fratura e eu vou esperar se ele vai romper ou não em determinada temperatura. Acho melhor para levantar. Por quê? Não, depois... Você vai ser baleado aí, sabe? Legal. Aí ele serve para concentrar a atenção do ensaio. Se eu trocar o entalhe de lado, eu não vou romper esse corpo de prova. Por quê? Porque eu coloquei o concentrador de tensão do outro lado. Ao invés dele abrir a fratura, ele vai deformar. Como eu falei que esse material é muito dúctil, ele vai deformar para dentro. Aí ele vai ficar assim. Eu acho que sim. Ao invés de ele fraturar, como esse aqui, ele só vai dobrar. Aí vira o ensaio de dobramento e não de... Pode passar aí, se vocês quiserem. Mas isso aqui não foi feito em Itália. Não foi feito em entalhe, mas é para mostrar como se posiciona errado. Mas mesmo assim, eu posso Ia ficar a fazer. mesma coisa se tivesse entalhe? Oi? Ia ficar a mesma coisa se tivesse Aham. entalhe? Cadê? Tem esse aqui. Errado? Vou mostrar pra vocês como que é o errado e como é o certo. Tem 2 minutos? 2. Ah, mas dá uma taça. Eu falei que tem um gabarito. Eita, meu. Tem um gabarito. Esse negócio não solta, não? Cara, então, não solta. Mas a gente não confia não. Justamente pelo ambiente de aula, quando vocês forem para indústrias, vocês vão ver que existe uma coisa que a gente chama de raio de ação, raio de perigo. E, tipo assim, tudo que envolve esse equipamento, tanto a linha de ação do ensaio, quanto onde o corpo de prova pode ir, ia estar demarcado bonitinho onde você não pode ficar. Ia ter um aviso aqui, ó, não bota a cabeça debaixo do martelo, não fica debaixo do martelo. Daí sem SMS. É, exatamente. Vai estudar isso em sala de segurança do trabalho. Ó, posicionei o entalhe do lado errado. Agora, Esse aí tá do lado errado? tá do lado errado. Tu vai ver como que é diferente. Tá vendo? Ele tá aqui pra frente. Vai ser mim. Agora ele tá a favor do meu impacto, ele tá a favor do meu martelo. O certo do Charpy está ao contrário. Vou pedir pra vocês saírem daqui e chegar pra trás também. Fica pra lá? Não. Pra cá, pra trás de mim. Fica aí não, Letícia. Então pode ficar aqui onde eu tava? Pode. Eu não sei se vocês vão ficar sentado não, cara. Porque ele meio que pode girar também ali embaixo. Levanta o rosto aí. Porque quem vê melhor. Como ele não tá no tamanho certinho, ele pode girar um pouquinho. Eu vou ficar aqui atrás aí, alguém morrer na minha frente. De boa? Todo mundo de boa? Acho que Caramba. Uma porradão, não foi? Ele não saiu daqui. Pode tirar aí. Tira aí, bonitinho. Não, deixa ele lá, já tá embaixo mesmo. Cuidado que ele vai estar um pouquinho quente. Aqui já mediu energia, né? Mediu energia. sujou a mão aí, velho. Olha só como que ficou. Mesmo com o entalhe, ele esquenta um pouquinho só, perde pouquíssima energia de forma térmica. Tá retinho. Aqui mediu quanto? Aqui mediu quanto? Faz a leitura, Letícia. Esquentou bastante legal. Tá em... Peraí. Ó, 270. não, exatamente. Tem 10 divisões aí em cada medida. Eu quero saber exatamente o valor. Para vocês não terem erro de medida, a gente tem um erro que a gente chama de erro de paralaxe. Você tem que medir na altura dos seus olhos. Inclinado assim também não, tem que ser de frente. Vai. Você tá mais certinho. É. Vai. 271. 271? 271. Vê lá. Olha aí, Letícia. Quero que vocês olhem e me falem. Tá dois. É desse lado 70 que tá, gente? certinho. Tá acertando certinho? Certo? Não, pra cá tá certinho, parece tá certinho. Acho que Já tinha. Vai. Vamos lá, que eu tenho que ir lá em cima. Fazer esse ensaio aqui bonitinho pra vocês verem. Pô, tá 70 certinho. Aí tu viu errado, mané.
Só uns áudios faz diferença. Já faz. Pro ensaio não vale tanto, porque o material ele tem uma alta tenacidade, mas se fosse material com uma tenacidade mais baixa, tem que ter uma pressão melhor. Tem ilustradores, né, que eu esqueci o nome disso agora, que tem escala tipo decimal. Nossa. Então, aí é tipo um baquímetro. Mas ele não é para materiais muito dúcteis, são para materiais mais frágeis. Aí você vai ter uma leitura tipo sem decimal, decimal. Tá? Show? Cadê o nome de prova? Vocês viram? Aqui. Pra trás. Vou entrar dentro do armário. Ah, você solta ali por essa alavanca? Só tô falando. Eu acho. Entendi porque eu tinha que saber disso. Eu acho que rompeu. Pô, 133 joules. Diferença de energia absorvida. Tem que ter um imã aí, uma placa de... É porque o freio tá ruim, já usou muitas vezes. Mas Tá muito desgastado. o jeito é você, quando ele for, você aperta, desceu, você solta. Agora é feito aquele V1 sem computador, né? Vai. A diferença de energia absorvida. Vocês viram que o entalhe faz diferença no Cara, quase concentrador de foi tensão. feito Você no viu que martelo, agora ele gerou, ele absorveu muito abrisse menos a boca, energia. tu molhou o Pode bagulho. passar pra vocês verem. Olha o tanto que voa. Cuidado pra não apertar. Não força na fratura não, para não se cortar. O que seria feito agora? Eu ia descer a temperatura até o corpo de prova romper mesmo. Ele separar em 2 pedaços. Até eu fazer aquelas medidas da transição de comportamento. Desde aumentar até diminuir. Eu ia baixar agora, sei lá, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Até chegar na transição dúctil frágil. Não sei se vocês lembram, mas tem um platô de temperatura, que você vai chegar a uma determinada temperatura, ele não fica mais frágil. E tem um platô de temperatura superior que ele não vai ficar mais dúctil. Eu não sei se vocês viram esse gráfico, eu posso estar falando grego para vocês. Então não adianta eu falar. Mas depois vocês perguntam ao André sobre o gráfico de transição dúctil frágil, ele vai mostrar para vocês que o gráfico comporta como se fosse um S. Ele fica reto, aí sobe um pouquinho e vem para cá. Tem uma temperatura exata, que vai ser a transição, a temperatura de transição que a gente chama, que ela é calculada, né? Só um ensaio que é feito, mas você vê o comportamento. Tipo, eu vou subindo de 10 em 10 graus e vou tendo valores diferentes de tenacidade, entendeu? Vai chegar numa determinada temperatura que o meu valor de tenacidade vai ser igual. Gente, perdoe por falar correndo com vocês. Todo mundo viu o corpo de prova, como ficou a diferença? Muito obrigado pela atenção. É nóis. Assinem ali, por favor.